Enquanto nos aproximamos do final da saga do infinito, algumas despedidas e alguns até logo vão ser formados e apresentados pra gente nesse capítulo da história. Estamos aqui para fazer mais um bloco do Marvel para iniciantes, para nos despedirmos de algumas séries e também nos prepararmos para a chegada dele, do grande vilão, do grande desafio. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para fazer mais um bloco do Marvel para iniciantes, que é o nosso quadro que explica todo o universo cinematográfico Marvel por blocos, beleza? Então todas as séries, todos os filmes, todos os curtas estão aqui apresentados e destrinchados e apresentados todas as suas conexões, tá? Para esse trabalho continuar, pessoal, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like nesse vídeo. Agora vamos começar a história do novo bloco do Marvel para iniciantes. Enquanto a sociedade se pergunta em qual herói deve depositar a sua confiança e esperança para deter os perigos desse universo em expansão, histórias se caminham para serem concluídas antes que a maior batalha já vista do cosmos se inicie. Neste bloco, veremos desfechos de personagens, lugares e histórias queridas enquanto a verdadeira ameaça chega. E a verdadeira ameaça tem um nome, vocês já sabem, mas nós iremos apresentar no final também. Pessoal, esse é o bloco que, para mim, é o que tem produções que menos se conectam, mas elas estão ali antecedendo alguma coisa para a conclusão de suas séries, principalmente quando a gente fala das séries da Netflix e também da Hulu, mas também para a chegada do Thanos, né, do nosso querido vilão da saga do infinito, beleza? Então a gente tem um bloco muito grande, com poucas conexões, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar porque são boas histórias. Algumas nem tanto. Então, para alguns é um adeus e para outros até logo. A gente vai aí assistir então as duas temporadas, assistimos, né, e vamos explicar as duas temporadas de Manto e a Daga. Nós vamos também para a segunda temporada de Luke Cage, depois nós vamos para a segunda temporada de Punho de Ferro, depois nós vamos para a terceira temporada e última de Demolidor, depois nós vamos para a segunda temporada de Os Fugitivos da Marvel, logo após nós vamos também para a segunda e última temporada de Justiceiro, depois a terceira e última temporada de Jessica Jones e logo no final a gente tem os últimos um pouquinho dos últimos episódios ali da quinta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. e Thor Ragnarok, o terceiro filme do nosso Deus o Trovão. Então, sim, para alguns é um adeus, mas para outros é um até logo. E nós começamos então abandonando Nova York por um tempo. Focamos nossa atenção em Nova Orleans, uma cidade tão pitoresca e característica que nos proporcionaria duas figuras intrigantes que se uniriam pela força do destino durante um trágico acontecimento do passado, a destruição da plataforma de extração Roxxon. Pessoal, a Roxxon é uma companhia que vem dos quadrinhos, é lógico, e que também está muito presente na Marvel desde o seu começo. A gente teve a aparição dos letreiros e de algumas menções da Roxxon, tanto em Homem de Ferro 2, depois Agentes da S.H.I.E.L.D., depois Agente Carter, tá bom? Tem muita coisa da Roxxon, mas ela finalmente dá as caras aqui na primeira e na segunda temporada da série Manto e a Daga, produzida pela Hulu, que era o Star Plus, né, lá dentro dos Estados Unidos, tá bom? E a Roxxon, ela é essa corporação aí vilanesca que só se importa com dinheiro, que só se importa com poder, que só se importa em extrair o máximo, tá bom? Do nosso planeta Terra, e os heróis precisam impedir isso, tá? E, inclusive ela é responsável até por criação de alguns vilões, como por exemplo o Homem-Touro, que apareceu na série da Mulher Hulk. Tyrone Johnson é um jovem promissor que tenta viver sua vida de modo perfeito e otimista para esquecer a morte de seu irmão mais velho, Billy, enquanto Tandy Bowen é uma garota problemática que vive a vida aplicando golpes em garotos ricos e com hormônios à flor da pele. Tudo isso para sobreviver após a morte de seu pai, Nathan Bowen, e ambos morreram, pessoal, durante a destruição e a explosão da plataforma Roxxon, que estava extraindo alguma coisa muito misteriosa da Terra, tá bom? Então, o Billy, o irmão do Tyrone, e o Nathan, que é o pai da Tandy, morreram nesse acidente, e Tyrone e Tandy estavam nesse acidente também, porém sobreviveram. Além de se conhecerem nesse acidente e perder seus entes queridos, Tyrone e Tandy descobririam algo no futuro muito mais maduro naquela noite. Anos depois,
o jovem par se encontra mais uma vez. Um encontro que desencadeia suas habilidades fantásticas, dadas da noite do acidente graças à energia que a plataforma extraía. Enquanto Tandy é capaz de manipular e sentir a esperança alheia, assim como criar adagas de luz, o Tyrone pode se mover pelas sombras e manipular o medo dos outros. Então, Tandy é a adaga e Tyrone é o manto. Os dois precisam conhecer suas novas habilidades, assim como um ao outro, conforme suas cruzadas pessoais se transformam em missões de vida. O Ty, ele busca incessantemente, pessoal, colocar o detetive Connors, que matou seu irmão a sangue frio, que matou o Billy, ele atirou no Billy durante a explosão da plataforma Roxxon, tá? Atrás das grades com a ajuda da detetive Bridget O'Reilly, que nós já ouvimos falar na série do Luke Cage graças a Misty Knight. É a Bridget que tá aqui embaixo, né? Embaixo do detetive Connors. Ela é antiga parceira da Misty Knight, então ela vem do Harley, se muda para Nova Orleans e continua sendo ali uma detetive. Nós vamos ter outras menções dela na segunda temporada também de Luke Cage, tá bom? E a Tandy, ela reinicia sua busca para limpar o nome do seu pai manchado pela Roxxon, uma busca que a sua mãe fazia antes, mas ela acaba desistindo, e a Tandy, com um pouco de esperança ali que seu poder traz, até a presença do Tyrone, porque é muito interessante que esses dois ali, eles representam um completo oposto um do outro, mas também um completo oposto do seu poder. Já que a Tandy tem que manipular esperanças, ela é uma garota completamente sem esperanças, pelo menos ela começa ali a sua jornada na série, né? Já o Tyrone, ele é muito esperançoso e ele não gosta de manipular os outros através do medo, mas ele é capaz disso, né? Então, para você ver que o poder ele reflete a antítese desse personagem, é até muito poético quando os dois se completam. No desenrolar dos acontecimentos, Manto e Adaga descobrem que algo muito maior os uniu como o par divino, destinado a cumprir mais uma vez um ciclo para salvar a cidade de Nova Orleans. E a série, pessoal, como ela é sitiada ali em Nova Orleans, tá? A gente tem a presença muito da cultura e da religião lá, que é o voodoo, né? Que não é bem uma religião, mas é um estilo de vida ali, né? Uma forma de interpretar as ações. O voodoo ele tá muito presente dentro dessa série, inclusive na apresentação dos Loa, que são ali entidades, meio que deuses poderosos dessa parte ali do voodoo. E eu acho isso muito legal porque não tem isso muito nos quadrinhos. Eles incorporam isso por causa da cidade de Nova Orleans. Quem assiste aí até a Princesa e o Sapo sabe muito bem como é forte essa referência cultural ali também, né? E dessa vez a destruição em massa vem através da Roxxon. A Roxxon ali que culpou o Nathan Bowen pela sua destruição da primeira plataforma, que o Nathan era o empregado da Roxxon e responsável pelos cálculos, mas agora a Roxxon está mais uma vez tentando extrair alguma coisa debaixo da terra, a mesma coisa que explodiu ali a plataforma antigamente, porque ela precisa se igualar a Stark e a Rand, extraindo esse poder. Então a gente tem a menção a Stark e a Rand, as indústrias Stark e as indústrias Rand, tá? Para você ver como tudo é conectado. Olha que legal. Chegamos ao ponto de conexão, então, entre Agente Carter, agentes da SHIELD, Doutor Estranho com o Manto e a Adaga, pessoal. Sabendo da existência da Dark Force, ou Matéria Zero, lembra lá no primeiro bloco, quando a gente assistiu Agente Carter na segunda temporada, a Madame Máscara, né, a Whitney Frost, estava tentando achar uma substância estranha de fora da nossa dimensão chamada Matéria Zero? Então, é a mesma coisa que a Dark Force. E a Roxxon, já naquela época, estava interessada nisso, ela continua estudando, tá bom? Isso tudo na época, então, da Peggy Carter. A Roxxon tentou extrair como fonte de energia essa Dark Force. A explosão da plataforma fez com que o Tyrone ficasse conectado, então, à dimensão negra de Dormammu, que é a mesma dimensão da onde vem essa Dark Force, essa matéria zero, tá? E também é da onde vem os Loa, entidades conectadas ao Voodoo. E a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre eles, tá? A dimensão negra também, pessoal, é o lugar onde indivíduos podem extrair poderes e energia. Assim como o Eli Moron, que a gente viu na quarta temporada de Agentes da SHIELD, o tio do motorista fantasma, né, do Johnny Race, e também a anciã que a gente viu no primeiro Doutor Estranho. Tá? Lembra que ela extraía poder através da dimensão negra? Assim como o Caecilius. Caecilius também extraía poder da dimensão negra porque era um servo do Dormammu. Então, após desafiarem as leis do destino para salvar Nova Orleans, Tyrone e Tandy trocam de posição quando Ty é acusado de assassinato
pelo Connors e a Tandy se reconcilia com a sua mãe. Enquanto isso, a detetive O'Reilly, que é ali um pilar também para essa série e a parceria dos garotos, tem um destino incerto após ser submetida pela Dark Force. E ali a gente encerra a primeira temporada de Manto e Adaga, vindo agora para a segunda, onde Tandy e Tyrone estão tentando ser vigilantes à sua medida e à sua maneira, longe do Tratado de Sokovia. É impressionante como a gente ainda tem resquícios do Tratado de Sokovia, vigilantes ainda estão muito sendo muito julgados por isso, mas não afeta tanto a Tandy e o Tyrone, porque eles agem um pouco mais no anonimato, mais nas sombras, né? Ty tenta a todo custo se inocentar enquanto Connors está preso na Dimensão Negra. Olha que interessante, os poderes do Ty mandaram o Connors sem querer para a Dimensão Negra do Dormammu, tá? Já Tandy passa a desembaraçar uma organização criminosa após derrotar a Roxxon de tráfico humano e prostituição. Manto e a Daga, pessoal, é uma série, apesar de ser adolescente, ela trata de assuntos muito mais pesados do que, por exemplo, os Fugitivos que a gente viu, né? E ambos são feitos pela mesma plataforma de streaming, a Hulu. Eu acho isso interessante porque a Hulu, ela sempre tentou ser um pouco mais para maiores de idade, né? Já na terceira ponta do triângulo, Bridget tenta lidar com o seu acidente, percebendo que não é mais a mesma, investigando alguns assassinatos a bandidos, até que ela percebe que ela mesma é a responsável por esses crimes. Ou quase, tá? No dia da explosão, sua parte agressiva saiu, se separou dela e ganhou forma física, uma gêmea má e com mãos letais chamada Mannheim, que na verdade é a contraparte da Bridget nos quadrinhos. Então tem aí a imagem das duas, tanto da Bridget quanto da Mannheim, tá bom? E ali tem a sua foto ali nos quadrinhos também, que é uma vilã do Demolidor, um pouquinho da Manta e a Adaga também, então ela tá bem presente ali nesse âmbito urbano. Presos entre Mannheim e Bridget, Tandy e Ty ficam divididos quando tentam derrotar o verdadeiro chefe da organização que sequestra esses jovens, o cara chamado Andre Duquesne, que começa a série parecendo ser muito legal, mas na verdade é um vilão completamente maluco e psicótico, galera, mas que tem uma origem muito boa. Ele é um ex-aspirante a gênio musical que desistiu do seu sonho, pois estava sendo acometido por enxaquecas poderosíssimas. Ele tinha uma doença ali que ele tinha enxaquecas muito fortes. André, então, é mutado também na plataforma na explosão da plataforma Roxxon quando ele tenta se matar se jogando no rio, mas aí a plataforma acaba mudando ele também, onde assim começou a seguir se alimentando do desespero dos outros, daí sendo a sua contraparte nos quadrinhos também o Despair, tá bom? Ele é ali esse vilão que tá ali do lado da foto ali da série. E ao descobrir que pode ascender a se tornar um Loa, a divindade que a gente já tinha falado ali, da crença voodoo, André se torna mais perigoso do que nunca. E é muito legal como eles mostram esse poder do André, que ele se transporta, pelo menos a sua alma, a sua consciência se transporta, assim quando toca a sua vítima, se transporta para uma loja metafísica dentro da dimensão negra de discos. E cada desespero, cada emoção de uma pessoa é um disco a ser tocado, que ele vai usando para se alimentar. E cada pessoa é como se fosse uma coletânea, como se fosse uma coletânea mesmo de discos. Olha que interessante, que lúdico que é. É só assistindo Manter a Daga mesmo para você ver. A série é muito boa, viu? A série tem os seus probleminhas, mas ela é muito boa, tá? Quando o Despair alcança o seu poder máximo e sequestra Nova Orleans para a Dimensão Negra, cujo já não guardava mais o arrependido Connors, que a gente tem ali um final do Connors ali, principalmente pelas mãos ali da mãe do Ty, né, do pai do Ty ali, Tandy e Tyrone precisam superar seus traumas e barganhar com entidades como o Papa Legba e o Barão Sandy, que são ali, não estão nos quadrinhos, mas são trazidos ali naquela inspiração do voodoo que eu falei pra vocês. Para finalmente, então, prender André em seu próprio desespero. É ali que ele fica catatônico, com a junção dos poderes de Manto e Adaga, esperança e medo, para finalmente derrotar a completa falta de compaixão e desespero. Inspirado por uma notícia de Luke Cage, ali a gente já tem mais uma conexão, tá? Forçado a deixar Evita inocentado pelas acusações graças à morte e confissão do Connors, que também é um plano ali que foi arquitetado pela mãe do Ty, o Ty vai embora de Nova Orleans com Tandy para tentar ser herói em outro lugar, onde jovens apareceram mortos em uma praia, Los Angeles, assim, para se conectar com os fugitivos que mais pra frente a gente vai ver que eles têm uma conexãozinha ali.
Enquanto Bridget e Mannheim fazem um acordo para dividir o corpo em uma união de Yin e Yang, porque a Bridget e a Mannheim também ajudaram os meninos a derrotar o Desper, tá bom? Manto e a Adaga, pessoal, apresenta dois personagens escanteados pela Marvel nos quadrinhos, tá? E os introduz em uma história envolvida por uma mitologia única, utilizando cultura da Nova Orleans, blues e muito voodoo, para tornar a série algo muito diferente do que já vimos. Manto e a Adaga, ele usa o lúdico, pessoal, ele usa o metafórico para tentar escapar de uma trama muito explicativa, tá? E trata seus personagens com muita solidez, o colocando como pessoas imperfeitas. Tanto o par divino quanto a própria Bridget O'Reilly, eles são colocados ali dentro dessa forma lúdica, porque o jeito que Manto e a Adaga se explica, mas não se explica, ele usa ali de representações, de metáforas para tentar entender os poderes dos personagens, é muito legal. E todas as situações que eles colocam também. E o maior exemplo é a loja de discos do André, do Despair. Tanto o par divino quanto a Bridget agora têm seus novos caminhos, tá? E agora elas. E a série é unida também de um bom roteiro e easter eggs maravilhosos dos quadrinhos. Manto e a Daga se prova, então, uma boa série mesmo que por 2 temporadas, apesar de que veríamos Ty e Tandy mais tarde. Por falar em Luke Cage, o herói do Harlem, após o incidente do Midland Circle e o sacrifício de Matt Murdock, começa a lidar com a fama repentina por não usar uma máscara, enquanto tenta trazer Mariah e Shades à justiça. Agora nós estamos então entrando na segunda temporada de Luke Cage e a última também, que segue logo após a série dos Defensores, beleza, pessoal? Por isso que eu falei do sacrifício do Matt Murdock e do acidente do Midland Circle. Porém, a arrogância do Luke acaba afastando a Claire e colocando Misty em uma saia justa, logo quando a detetive precisa lidar com sua nova adaptação ao ficar sem o braço direito. Lembra que ela perdeu o braço em Defensores tentando proteger a Colleen? Então, temos aí as consequências disso também. Contudo, a guerra entre os Stokes e os Stylers chega ao Harlem, uma guerra de gangues, tá bom? Quando Luke se vê diante do confronto entre Mariah e Bushmaster, um gangster jamaicano que ganhou poderes de cura, força e resistência graças a uma erva chamada Nightshade. E Nightshade, pessoal, também é o nome nos quadrinhos da nossa querida Tilda Johnson, que aqui na série está sendo reportada como filha da Mariah, tá bom? Filha da Mariah Stokes, né? E agora a gente tem, então, essa personagem também integrando essa segunda temporada para tentar se reconectar com a sua mãe, tá? E o Bushmaster, ele é tão ou quase poderoso quanto o Luke Cage, tá bom, pessoal? Em meio à vingança contra os Stokes, Mariah finalmente aceita o caminho que sua avó desejava para ela e se afasta completamente de sua filha, Tilda Stokes Johnson. Então a gente tem ali, pessoal, a guerra, o Luke Cage no meio da guerra entre a Mariah e o Bushmaster, um tentando aniquilar o outro, o Bushmaster possesso por essa vingança contra os Stokes que tiraram tudo do seu pai. Os Stokes ficaram com a fama, principalmente por causa do rum Bushmaster, né, e por causa do Harlem Paradise, que é o clube, mas que tudo foi montado com a família do Bushmaster, junto com o trabalho dos Stokes. Então, só os Stokes ficaram com a fama e ele tá tentando buscar o que é dele ali. Porém, consumida por um ódio implacável, Mariah acende o pavio do seu reinado de terror, onde nem mesmo Danny Rand pode ajudar o Luke, a não ser a admitir verdade sobre ele mesmo e sobre a relação do Luke com seu pai. Então, olha só que legal. O Danny, pessoal, ele vem para fazer um cameo aqui dentro de Luke Cage. E eles são muito próximos, né? Tanto nos quadrinhos quanto aqui na série. Luke Cage e o Punho de Ferro, eles estão ali muito próximos. O Danny parece por um episódio ali para tentar derrotar a Mariah junto com o Luke Cage. E ali a gente tem também o retorno do pai do Luke Cage, que a gente sabe o BO que deu na primeira temporada ali, que é porque o pai do Luke Cage escondeu o irmão, o meio-irmão do Luke Cage, né, o Cascavel, que está preso agora, né, e que tentou vingança contra ele. E aí eles têm que se aceitar e se acertar ali, o Luke é bem teimoso, o pai dele também, mas a relação dos dois começa a melhorar conforme a temporada vai andando, tá? Assim, quando Bushmaster vê Mariah atrás das grades e some do Harlem, Luke se vê obrigado a assumir o posto para apaziguar o crime, aceitando então o Harlem Paradise de Mariah, que encontrou seu fim trágico pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que a própria filha. Então, olha
Que forte, pessoal. A Mariah, ela tem todo um discurso num episódio, o quanto ela não suporta ver a própria filha, apesar dela gostar muito dela, porque a filha dela, na verdade, nasceu graças a um estupro do próprio tio da Mariah, que o Cornell, o primo dela, tentava defender, mas acabou acontecendo. Então a Mariah tem um passado muito grande, muito forte, aí entendemos por que que ela segue esse caminho de vilania, mas o final dela foi bem impactante. A segunda e última temporada de Luke Cage começa lenta demais e expõe ainda mais os problemas da série, porque essa segunda temporada foi piorzinha que a primeira, tá? Com uma história vazia, e dá pra ver pela rapidez que eu resumi ela aqui pra vocês, e que faz o telespectador querer ver apenas uma coisa, galera: a rivalidade entre Mariah e Luke, inimigos em uma relação tão inebriantemente tóxica que apenas eles podem se entender, sem Bushmaster, sem defensores, até mesmo sem toda a enrolação de Misty, Claire e Shades. Mariah e Luke são o ponto forte da série e faz sentido ela acabar quando a vilã encontra o seu fim. Então a gente tem ali no final o Luke assumindo essa herança da Mariah, ele vira meio que o chefe das gangues para tentar controlar o crime, tá? E aí a gente fica nesse clima no ar. O que será que vai acontecer? Será que Luke Cage vai mesmo cair nesse mundo do crime ou vai se manter o herói ali que ele sempre foi, a bússola moral de personagens, principalmente como Jessica Jones? E o próximo da nossa lista, que é Danny Rand, seguindo seu caminho de volta para Chinatown. O vazio deixado pela destruição do tentáculo, galera, causa uma guerra de gangues que o Punho de Ferro é obrigado a intervir. Mesmo com a escolha de Colleen em evitar conflitos após ela ter aqui a luta derradeira e ser enganada pelo tentáculo a sua vida inteira. Porém, a verdadeira guerra começa quando Davos e Joy retornam para se vingar de Danny e Ward. A vida de Danny Rand começa a ruir então quando ele conhece Mary Walker, galera, vítima de um transtorno dissociativo e dividida entre a doce desenhista Mary e a ex-militar cruel e implacável Walker, contratada para vigiar e capturar Danny. Então, a Joy, lembra que no final da primeira temporada do Punho de Ferro, a Joy e o Davos, eles meio que formam uma aliança, eles somem e agora voltam ali com um plano meio capcioso aí para tentar roubar o poder do Punho de Ferro do Danny Rand, tá bom? Porque o Davos acha que ele sim é um merecedor. E a gente tem ali uma história, um background da rivalidade dos dois, principalmente quando mostra também até a máscara do Punho de Ferro inspirada nos quadrinhos ali, tá? Então o Davos, ele mostra um pouquinho como foi a disputa dos dois para ganhar o título de Punho de Ferro e como o Davos não aceitou tudo isso, tá bom? E o Joy fica pé da vida porque mentiram para ela, né? Eles contratam a Walker. A Walker é uma pessoa com dupla personalidade. Tem a Mary, que é muito boazinha, que meio que se apaixona pelo Danny, mas que tá junto da Colleen. E tem a Walker. A Walker que é implacável e é cruel e não tem medo nem do Davos, entendeu? Assim, Davos e Joy removem o poder do Punho de Ferro de Danny e o filho pródigo de Conlan perde seu título para o irmão cometido por inveja. É bem poético quando você pensa até na Bíblia, né? O filho pródigo é o Danny Rand, que vai embora e depois volta, mas ele é recebido com braços abertos do pai, ou pelo menos, né, o pai lá de Kunlun. Já o Davos que ficou, ele é cometido por uma inveja tremenda, né? Que é o que acontece também. Assassinando bandidos e até mesmo pessoas inocentes, Davos, o novo Punho de Ferro, revela suas garras ao se tornar um psicopata descontrolado, a ponto de atacar até mesmo Joy, que era sua aliada, que, arrependida, decide ajudar Danny a reverter o processo. Contudo, com medo de que a sede de poder pelo Punhos o transforme, Danny decide passar o Punho de Ferro para Colleen, com a ajuda de Misty Knight, que retorna do Harley aí, para a gente poder ter esse câmbio maravilhoso e ajudar ali também. A Misty, ela fica muito, muito tempo aqui na segunda temporada do Punho de Ferro, acho que até substituindo a Claire, né, que ficava também, que estava muito presente na primeira temporada, já que a Rosário Dawson parou de fazer as séries da Netflix, né. Davos é derrotado e Colleen Wing é a nova Punho de Ferro, descobrindo que sua ancestral também foi a primeira Punho de Ferro. Enquanto Danny e Ward embarcam então numa jornada para entenderem seus papéis nessa história. Assim, Walker passa a ter Joy nas mãos para usar a influência e as conexões que a Joy tem, né? Então a Joy, ela não escapa muito do
problema que ela tá na mão. Ela sai da mão de um psicopata pra entrar em outro, né? Aí então ela se arrepende também de se meter com alguém que possui uma terceira personalidade escondida. Porque o desenvolvimento da Walker, galera, é ali que vão colocando ela como se ela sobreviveu, né, na guerra, porém ela sempre achava que foi a Mary que tinha tirado ela de um cativeiro da guerra, mas a Mary também achava que foi a Walker que tinha tirado ela de um cativeiro. Então nenhuma das duas, na verdade, fez nada. Foi uma terceira personalidade que a gente vai chamar ela de Tifoide. Lá nos quadrinhos, o nome dela é Tifoide e ela tem mesmo essas várias personalidades, não só duas, mas três e mais ali. Ela é uma verdadeira fragmentada, tá bom? Punho de Ferro encerra sua trama arrastada e de coreografias medíocres com uma segunda temporada que pareceu mais promissora que a primeira, e de fato teve mais êxito em alguns aspectos, tá, galera? Não que isso seja um grande mérito, tá bom? Porém, a falta de carisma e profundidade no roteiro ainda torna o de Ferro uma série difícil de chegar ao fim, difícil de concluir, galera. Foi difícil de terminar essa série, devo dizer. Ainda assim, com alguns pontos bem positivos, tá bom? Como, por exemplo, o desenvolvimento do Ward, que pra mim é o melhor personagem da série, de lavada. O desenvolvimento que esse cara tem de um babaca do primeiro episódio, pra no final ele tentar se entender como um viciado e procurar ajuda, né? E ficar aberto para novas experiências é sensacional. E também a introdução de Walker. Esses são os dois únicos personagens que se valem a pena assistir. Ainda mais quando regridem tanto na história da Joy, tá? E mal sabem o que fazer com essa personagem. Então, galera, eu acho isso eles estragaram a personagem da Joy de um jeito. A Joy era tão legal no começo, mas ela fica tão chata no final, consumida por essa raiva de porque mentiram pra ela, cara, que não dá mesmo pra terminar essa temporada sentindo algum apreço pela Joy. Ela ganha o final que os roteiristas simplesmente acharam por estragarem a personagem. Ou quem sabe, na verdade, porque eles achavam que ia ter uma terceira temporada, mas não tem. O Punho de Ferro ele termina no final com o Danny meio que surpreendendo a todo mundo quando ele encarna ali um outro personagem, um outro Punho de Ferro dos quadrinhos, tá bom? Que usa armas de fogo. Então quem às vezes assistiu o final e puta que pariu, o Danny tá usando arma, ele não é o Punho de Ferro, mas existem precedentes no quadrinho, pessoal. Existiu um Punho de Ferro que também canalizava o seu Chi através de armas. E aí, meio que era uma referência ou para tentar trazer alguma coisa ali. E ali, a Colleen também consegue canalizar seu Chi através da espada dela. Eles se separam ali porque cada um precisa seguir o seu caminho, tá bom? Porém, Punho de Ferro se encerra com ganchos e histórias que nunca mais veriam a luz do dia. Mas agora sim a gente tá falando de Elite, pois essa é uma sentença que também poderíamos atribuir para o nosso desaparecido Matt Murdock, cuja missão estava sendo honrada por Luke e Danny após a sua morte, entre aspas, tá bom? No Midland Circle, nos eventos dos defensores. Contudo, para aqueles que acreditam em milagres, o homem sem medo consegue sobreviver e é acudido na igreja pelo Padre Paul e por uma freira peculiar, a irmã Maggie. Então, Matt Murdock, o Demolidor, ele consegue sobreviver, ele tá muito machucado, muito machucado, mas ele consegue sobreviver. Demora um pouco ali para ele recuperar, mas ele perde também a sua fé na humanidade e na fé em Deus também, cara. Ele fica aí de mal com Deus e a gente sabe que isso é muito forte para um personagem que sempre teve um embasamento católico muito grande, que é o Matt. Então, desacreditado, destruído e com seu olfato e audição prejudicados e com a sua fé abalada após a morte de Elektra, porque essa sim morreu, tá? Matt se torna apenas um fantasma em meio aos vivos, deixando Karen e Fogg não cientes da sua situação. Contudo, os três não poderiam prever o retorno de Wilson Fisk em um acordo com o FBI e também com o agente Ray Nadine. Então o rei está de volta, galera. Cai o demônio, levanta o rei, minha gente. E com medo de que Fisk tente algo para escapar da justiça e trazer Vanessa de volta, Matt decide retornar aos seus hábitos de vigilante, se isolando dos amigos que também tentariam colocar o Fisk atrás das grades, tá? E desvendar também o mistério de quem estaria usando o traje do Demolidor para assassinar pessoas, a mando do próprio Fisk, do próprio rei do crime. Então nós temos uma pessoa
que estava se passando por Demolidor. Não é o Matt, porque ele abandona o traje, ele volta ao traje da primeira temporada ali com a máscara, com a Airshap, né? E com a roupa preta, tá bom? Mas a gente tem um cara muito habilidoso que o Matt apanha pra caramba, tá? Pra lutar. Assim, todas as nossas atenções, inclusive as de Wilson, se voltam para Ben Poindexter, um habilidoso agente do FBI que é secretamente acometido por psicopatia, galera. E ele também tem uma habilidade muito, muito, muito estranha e muito peculiar e muito poderosa. O Bullseye, né, que a gente chama ele o mercenário, né, o Ben Poindexter, ele tem a habilidade, não sei se é um poder, não fica muito explicado, se é apenas precisão. Ele tem toque, na verdade, né? Ele é um cara toque quando tem transtorno quando o Matt entra no apartamento dele, tudo em branco, tudo organizadinho, tudo meticulosamente certinho, mas o Ben, ele consegue transformar qualquer coisa na sua mão em arma. Ele tem uma mira, uma pontaria tão certeira, e é por isso que em inglês ele é chamado de bullseye, bullseye é quando você acerta no alvo, né, que transforma tudo em uma arma, desde um lápis até uma faca, até uma, sei lá, uma carta ali. Então ele consegue transformar tudo. Ele joga, ele consegue calcular todos os ângulos para onde bater, para onde acertar. É muito sinistro. E aí vai competir aí com a habilidade do Matt Murdock, nosso demolidor. Contudo, a grande revelação se mostra quando Karen e Fogg, já cientes da ressurreição de Matt, e o próprio Matt ajudam o Nadine, o agente Ray Nadine, a perceber que o rei do crime havia manipulado a situação desde o início e estava controlando o FBI. Galera, tudo isso. É por isso que essa terceira temporada é tão boa. O Wilson Fisk, lembra que lá no começo ele tinha ajudado a soltar o Justiceiro na segunda temporada, e é por isso que a gente tem a série do Justiceiro, né, o Frank Castle, dá um novo nome para Frank Castle. Por quê? Porque ele já estava articulando o seu retorno às ruas como o rei do crime, galera. E isso é muito sensacional, é um personagem incrível que planeja tudo e que só está esperando agora a Vanessa voltar, galera. Isso é muito, muito bom. Rei do Crime se prova aí talvez um dos melhores vilões que a Marvel já teve em anos, tá bom? Em anos. A gente consegue também entender nessa terceira temporada de Demolidor, né? Um pouco do passado da Karen envolvendo a morte do seu irmão, que todo mundo culpava ela pela morte do seu irmão, e ali, de certa forma, é um pouquinho culpa dela, mas não foi ela que apertou o gatilho. E também a, o segredo, né, da morte do Wesley, né, do James Wesley, lá na primeira temporada, lembra que ela matou o James Wesley, que era o capanga principal do Rei do Crime? Volta aqui também. O Rei do Crime fica possesso quando descobre e jura vingança, tá bom? Com Poindexter como sua arma letal e Vanessa de volta ao seu lado, o Rei do Crime se livra das acusações após incriminar o Demolidor. E sim, galera, o Rei do Crime descobre que Matt Murdock é o Demolidor e começa a caça para Matt, Karen e Fogg. Onde matar Fisk se torna a única opção para Matt, fazendo considerar romper seu código, o homem sem medo se vê desolado ao descobrir que Maggie é sua mãe e que Padre Paul, que sabia de tudo, morreu nas mãos do mercenário. Galera, descobrimos então quem é a mãe do nosso querido Matt Murdock, que teve um filho antes do seu juramento, né? Antes dos seus votos de freira, né? Em uma reviravolta de eventos, o Rei do Crime, o Mercenário e o Demolidor se enfrentam em uma luta brutal após Dex perceber que estava sendo usado pelo Wilson Fisk, tá bom? Isso porque a gente vê que o Wilson, ele mata a pessoa que o Dex mais gostava, que era uma garota, a Julie, né, que ele usava ali como bússola moral, mas o Wilson Fisk fez isso para que ele pudesse ter o Bullseye, ou mercenário, como um verdadeiro assassino, que é o que ele queria, né? Só que isso resulta, pessoal, no Wilson Fisk quebrando a espinha do mercenário, tá? Entretanto, o sacrifício é do Ray Nadine, tá bom? Ele morre nas mãos do mercenário depois de testemunhar contra o Fisk e trair, não trair, mas porque ele estava sendo manipulado, né? Ele estava sendo controlado e ameaçado pelo Wilson Fisk a todo momento, ameaçando sua família, todo o FBI tava, tá, pessoal? E ali o Ray, ele resolve ser corajoso, porém isso resulta na sua morte, tá bom? E ele morre jogado na piscina que iniciou a sua ruína em primeiro lugar. Por quê? O Ray, ele só consegue esse caso ali, e esse acordo com o rei do crime, porque ele precisava de dinheiro, ele precisava de subir na hierarquia do FBI para ganhar mais dinheiro após ele ficar meio endividado e ele e o filho dele queriam uma piscina, né? Então ele manda fazer essa piscina quando ele recebe o aumento ali da FBI, porém ele morre jogado na sua
própria decadência, na sua própria ruína. O Ray, então, pessoal, ele dá a chance necessária para prender o Wilson Fisk após o casamento com Vanessa, agora que é Vanessa Fisk, que se torna, então, o trunfo do Matt para que ele não vá, para que o Wilson Fisk não vá atrás da Karen do Fog. Então, agora que Vanessa estava entranhada com as mãos na sujeira e ajudando o Wilson Fisk no seu crime, tá bom? No seu império do crime, o Matt chantageia o Wilson Fisk falando: você vai ficar na cadeia dessa vez, eu vou mandar você de volta, você vai ficar na cadeia, você não vai fazer nada contra o Fog e a Karen, porque senão eu incrimino a Vanessa de novo, né? Eu mostro pra todo mundo que a Vanessa também foi responsável pela morte das pessoas ali, do Ray, Nadine, de muita gente, tá bom? E aí ela vai lá pra cadeia. E o Wilson Fisk, como o último romântico, prefere ir pra cadeia e ficar quietinho do que colocar a sua amada Vanessa Fisk na prisão junto com ele. Finalmente, com Fisk atrás das grades e Dex numa mesa de cirurgia, a vitória para os amigos chega como um alívio após tanta tragédia, com a promessa de um novo escritório com uma esperança para o futuro. Nelson, Murdock e Paige, galera. Pois essa não seria a última vez que nós veríamos esses personagens. Esperança essa que eu falei que poderia durar por muito tempo, tá bom? Mas seria recompensada com a confirmação de Daredevil Born Again, a nova série, que vai ser meio que um soft reboot ali, continuando a história, tá? Essa última temporada de Demolidor, galera, ela foi tão bem executada, com roteiros tão bem escritos e personagens tão aclamados, que eu já falei aqui. A trama do Rei do Crime manipulando o FBI é maravilhosa, cara. E assim, é orgânica, é sensacional, é muito boa. Isso é arte de verdade, tá? Que aí ele faria esses elementos todos retornarem, confirmando ali nessa nova série, Daredevil Born Again. Todos os elementos que a gente viu nessa temporada 3 estão ali, tá? Essa temporada ela adapta, pessoal, o arco A Queda de Murdock, com Demolidor encerrando sua estadia na Netflix, provando que é a melhor série de heróis já feitas por eles. Porém, enquanto alguns se reaproximam da lei, outros mergulham de vez na ilegalidade. Quando voltamos nossas atenções para a Califórnia ao acompanhar Alex Wilder, Nico Minoru, Carolina Dean, Chase Stein, Get Yorks e Molly Hernandez, se tornando fugitivos pela acusação do assassinato da Destiny Gonzalez. Então, chegamos aqui na segunda temporada de Os Fugitivos. E lembra da Destiny Gonzalez, uma jovem que a Pride matou? Então, a culpa do assassinato segue jogada ali para os nossos queridos fugitivos. E aí, a Pride ela começa a se desestabilizar, principalmente quando Jonah inicia seu plano maligno que inclui Carolina, sua filha. Ao se aproximar de uma garota charmosa, Alex declara guerra contra os seus pais após a morte de um amigo, que é o Darius, tá bom? Que era meio que o irmão do pai, o irmão de consideração do pai do Alex. O que acaba livrando os fugitivos das acusações, tá? Então, na verdade, é uma manipulação da mãe do Alex para livrar os filhos da acusação que eles mesmos colocaram, tá bom? Para tentar caçar esses meninos, para ter a polícia caçando eles, tá bom? E ela joga aí essa culpa aí do Darius que morreu. Com Victor Stein em suas mãos, Jonah revela que seu objetivo é retirar sua nave Gibboren, já que o Jonah é um alienígena da raça Gibboren, tá bom? Que foi exilado do seu planeta, do subsolo e ir embora com Carolina, destruindo ali Califórnia no processo. Daí vem as visões ali que o aparelho do Victor Stein, mandado pelo Chase, tinha, né, de Califórnia sendo destruída no futuro, tá bom? Os fugitivos e a Pride unem suas forças para derrotarem Jonah, destruindo sua nave, enquanto Nico, influenciada pelo cajado do né, que a gente chama, começa a se aproximar cada vez mais de magia negra, galera. Por quê? Porque Nico mata o Jonah. Nico assassina o Jonah, né? A gente pelo menos deixa entender, né, que assassina o Jonah, e ela vai pra matar mesmo. O que acontece, galera? Quanto mais a Nico vai usando essa magia desse cajado, mais ela vai usando magia negra, ficando com os olhos parecidos com o dos Caecilius. Lembra do começo ali no Doutor Estranho, no primeiro Doutor Estranho, que o Caecilius tinha como se fosse os olhos descascando ali com magia negra? A Nico também começa a ter esse visual. E olha aí a conexão entre os fugitivos e Doutor Estranho. E aí também o Chase ele decide abandonar o grupo, pessoal, porque o seu pai tá morrendo assim, né? Então ele decide abandonar o grupo para ficar com a sua família. Contudo, quando a Pride decide recuperar seus filhos a qualquer custo, os fugitivos decidem abrigar Leslie Dean, que está grávida do Jonah, tá bom? E também
Zavin, que é a prometida de Carolina, ela era meio que uma cobaia, não uma cobaia, ela era meio que uma clandestina na nave do Jonah, tá bom? E ela, através de uma profecia que viu nessa nave, acreditava que a Carolina era a sua prometida, tá? Ela é uma alienígena também, só que de outra raça, não dos Giboren. Mas nenhum deles iria desconfiar de que Jonah sobreviveu e sua família também tomou conta do corpo de Victor. A família dela, que estava ali dentro dele, que estava ali dentro da nave, tá bom? Eles tomam o controle do Victor, do corpo do Victor, da Tina e da Stacy, tá bom? Por isso que eles começam a se comportar meio estranhamente. Assim, então, com os Wilders presos graças a uma manipulação do Alex também, o magistrado magistrado é o nome do Jonah, tá bom? Porque Jonah, na verdade, é o nome do médico, que é o do corpo, né, do médico que o Jonah se apossa. O magistrado é o nome verdadeiro dele, né? Ele mantém Carolina, Chase e Janet como reféns, enquanto seu verdadeiro plano para o filho de Leslie ainda é um mistério. Então, o filho da Leslie, dele com a Leslie, está nos planos do Jonah, entendeu? Isso aí era planejado. Os fugitivos, então, em sua segunda temporada, parecem não ter aprendido nada com os erros da primeira, onde a trama da Pride e as cenas dos pais e do Jonah são infinitamente mais interessantes que as dos fugitivos, com exceção ali da Nico Minoru, tá bom? Que ela tem ali a sua jornada ali, tentando se manter fora, mas querendo conhecer um pouquinho mais do lado sombrio. Além disso, duas coisas ainda me incomodam muito, galera, em Fugitivos, que acho que não vai dar. Vão consertar isso na terceira temporada, que é a última, né? As tramas, elas são resolvidas sempre na próxima temporada. Tem um gancho enorme e são resolvidas só na próxima temporada, porque eu achei que o Jonas já seria derrotado aqui. Mas não, ainda tem mais coisa pra vir ali nas mãos do magistrado, tá bom? E também o que me incomoda é o Alex, o personagem chato, tá? E essa obsessão dele com os pais dele, que ele é capaz de passar por cima de todo mundo só pra ver os pais dele presos. Nossa, é muito, muito chato, o personagem não tem carisma nenhum, galera. Principalmente pra ser líder. Então é por isso que a gente vê que na terceira temporada eles vão optar pela Nico ser a líder do grupo. Entretanto, a trama parece se desenvolver melhor agora que todas as cartas estão na mesa e a dinâmica mais rápida começa a se tornar um bom acerto. E aí nós encerramos a segunda temporada de Os Fugitivos com um presságio, tá bom? Porque esse cartaz da Roxxon aparece e a gente sabe que Manto e Adaga virão para a próxima temporada de Os Fugitivos. Abandonando a costa oeste por um bom tempo e retornando para Nova York, Frank Castle retorna após um pedido de Dinah Madani. Ao se envolver em uma confusão para salvar uma jovem misteriosa, a Amy Bendix, o justiceiro abandona de vez a vida pacata e falsa de Pete Castiglione, que foi dada ali pelo rei do crime, como eu já comentei antes, para ajudar Amy, uma garota na mira de um assassino moralista perigosíssimo, tá bom? E esse personagem é muito legal, porque ele sempre está fazendo seus assassinatos falando que é em nome de Deus. E como que a gente pode tentar entender um cara desse, né? Se bem que existem muitos ali que fazem muitas coisas em nome de Deus e que também já aconteceu muita coisa errada em nome de Deus por aí, né? De antemão, Billy Russo, o retalho, escapa do hospital desmemoriado. Lembra que teve a luta final entre o Billy e o Frank, que o Frank estraçalhou o rosto do Billy Russo depois que ele descobriu que o Billy é responsável pela morte da sua família? Então, o rostinho dele fica bem zoadinho ali, né? E aí ele vira ninguém mais, ninguém menos que o retalho, tá bom? Assim, Kurt e Madani entendem que o único que pode deter Russo antes que ele volte a atacar é o Frank. A Madani e o Kurt, eles nutrem um ódio muito grande pelo Billy, assim como o Justiceiro, tá? Mesmo o Billy não lembrando por que eles odeiam tanto ele, porque ele fez muita cagada, mas o trauma ali sofrido nas mãos do Justiceiro foi grande para afetar a cabeça dele. Lutando duas guerras ao mesmo tempo, Frank e Amy tentam entender por que algumas fotos irritariam tanto a poderosa família Scout, a ponto de contratar o assassino Joe Pilgrim, que é esse moralista aí que a gente falou, tá bom? E a Amy, ela era de um grupo que tirava fotos de espionagem, entendeu? Um grupo de jovens que foi massacrado, tá bom? Por causa dessa família Schultz, mas ela sobreviveu e ela está com as fotos que podem incriminar bastante o filho dessa família, um senador, o senador Schultz, tá bom? Atormentado pela caveira em seus pensamentos, em seus pesadelos, né, que é a caveira do justiceiro, Billy descobre com a ajuda da doutora Krista Dumont que Frank foi responsável pela sua
figuração do seu rosto que, vamos ser sinceros, na maquiagem, por isso que eu achei muito tosco, a maquiagem ficou péssima, tá bom? Achei que eles iam fazer um negócio muito mais trabalhoso, mas eles metem uma máscara feia, horrorosa no Billy ali que fica muito estranho, tá bom? Então o Billy ele começa a buscar vingança agora contra o Justiceiro, colocando ele no limiar de bondade e criminalidade. Russo encontra o seu fim pelas mãos de Madani e Castle, ainda assim ajudados por Karen Page, que retorna ali para fazer sua última participação no universo cinematográfico Marvel naquela época, e também o Brett Mahoney, que é o detetive lá de Demolidor, que também parece bastante aqui, tá bom? Por fim, Amy e Frank ainda precisam escapar de Pilgrim, assim sequestrando o filho dos Schultz, o senador que eu falei, né? E o senador não é nada parecido com a família dele não, tá bom? O justiceiro, o justiceiro elimina os patriarcas dos Schultz e liberta Pilgrim de sua dívida, tá? Assim como Amy Bendix. Em uma despedida emocionante derradeira, Frank e Amy seguem os caminhos diferentes, enquanto Madani abandona seu distintivo por completo após se livrar ali do trauma de ter que sempre olhar atrás do seu ombro, porque pode ser que Billy Russo esteja se aproximando, mas não, ele já se foi. Justiceiro então termina sua segunda e última temporada assumindo quem ele realmente é. Não é um herói nem um vilão, mas alguém que, em sua mente conturbada ali, fará o trabalho que deve ser feito. O problema que precede essa temporada são as indecisões no núcleo, tá, galera? Por um lado, nós temos uma relação muito boa entre a Amy e o Frank, que fica muito legal, muito emocionante. A Amy é uma personagem muito bacana, tá bom? Que consegue ali substituir a nossa falta do Micro, né? Que era vivido pelo Ibon Mos Baharak, que não retorna para essa temporada, tá? Mas por outro lado, a gente fica meio perdido quando ora precisamos prestar atenção na trama do retalho e ora na trama dos Schultz. Situação então que acaba tirando, pessoal, o foco das coisas importantes e deixando frívola as cenas que deveriam ter significado, como por exemplo a morte, o encerramento do Billy Russo pelas mãos do Justiceiro. Só fica, tá bom, já aconteceu, bora pra terminar a série, né? Mas ainda assim, a série mostra porque é uma das trindades da Marvel na Netflix, junto com Jessica Jones e o Demolidor. Por falar nela, nossa investigadora particular superpoderosa preferida ainda tenta lidar com o seu dilema de heroísmo em Nova York. O atual problema da Jessica Jones não é mais a fama por ter matado o Killgrave, mas sim o trauma de ter sua mãe morta pelas mãos da sua irmã de coração, a Trish. Lembrando lá no final da segunda temporada, Trish mata a Alicia, a mãe da Jessica Jones, porque a Alicia era sim uma psicopata, uma vilã maluca, né? Porém, a Jessica tinha a certeza de que estava tentando trazer sua mãe e conseguindo trazer sua mãe pro lado bom da força, né? Com a amizade dilacerada, então, Trish Walker se concentra em treinar seus novos poderes, reflexos aguçados e visão noturna, tornando assim a Felina, a Hellcat, que é a sua contraparte nos quadrinhos que eu já tinha falado aqui e que coloquei aqui, tá bom? E olha que engraçado, na hora de escolher um traje pra Trish, eles colocam até o traje meio canastrão ali, né? Dos quadrinhos ela fala hell no, tipo assim, Hellcat, hell no, nem ferrando, né? Então ela opta mesmo por um gorro e uma máscara, que sei lá, acho que poderiam ter feito, mas naquela época a, a Netflix não era tão corajosa assim, só foi corajosa com o Demolidor. Contudo, o surgimento de Eric Gelden, que tem ali poderes para identificar a maldade nas pessoas, ele tem poderes ali que quando alguém com uma pessoa muito má chega perto dele, ele começa a ter dores de cabeça, né? Ele é meio que um termômetro para maldade. Isso fará com que as irmãs se unam para impedir um serial killer genial conhecido como Gregory Salinger, que nos quadrinhos é conhecido também como Fool Killer. Ele não tem poderes tanto nos quadrinhos como aqui, mas ele é um personagem que acha que está trazendo equilíbrio e respeito através da sua morte, da sua arte, tá bom? E isso também é muito legal porque ele faz uma contraparte boa com a parte de investigação da Jessica. Um serial killer, tá bom? Que ali tá fazendo suas fotos, suas vítimas, tá? E que quer sentir a dor de suas vítimas através e manifestar ali através da sua arte. Ele é bem maluco. Acho que pode servir até de inspiração. O Muse, acho que serviu um pouco de inspiração para ele também.
Mesmo com a ajuda de Malcolm, Jessica acaba confrontando o perigo quando Salinger se propõe a expor a investigadora como uma fraude, auxiliado ali por Hogarth, que lida com seus últimos anos de vida. Lembra que a Hogarth tá com ela, né? Então ela tem ali, a doença vai aumentando ali, que ela tenta até se reaproximar de uma antiga paixão da adolescência, né, da juventude, que é a Keith Leone, tá bom? Só que a Keith é casada, né? E aí a Jerry, sendo uma pessoa completamente execrável, ela não vai deixar isso barato. Ela vai tentar de todo jeito conseguir a Keith pra ela, por puro egoísmo, né? Porque a Jerry não quer morrer sozinha, tá? Quando Jessica, Trish e o detetive Costa, que retorna ali ajudando bastante a Jessica Jones, conseguem finalmente encurralar o assassino sinistro Salinger, ele dá a sua cartada final e mata Dorothy Walker, que é a mãe da Trish, né? Assim, Trish começa a trilhar seu próprio caminho de justiceira assassina, com o maior dos alvos em mente, o Salinger. Ela mata mais 2 pessoas, tá bom, galera? Jessica, então, é deixada sem opções quando Trish começa a trilhar um caminho sem volta em sua insanidade. Lembrando que a Trish é uma viciada, galera. E um viciado, ele só vai transferir o seu vício. Ele precisa sempre estar controlado, mas a Trish transfere o seu vício para a adrenalina, tá bom? Achando que ela é a única heroína ao matar o Salinger de uma forma completamente brutal, tá bom? E o Salinger até, ela arranha o rosto do Salinger numa luta, fazendo ali alusão também ao seu contraparte, né, que é a Felina. Em um confronto final, irmãs tentam parar uma outra quando Trish se dá conta de sua loucura tarde demais. Ela já tinha tentado matar Jessica Jones. Mesmo assim, a investigadora supera a irmã e a manda para a balsa, galera, que é a prisão ali que o governo estava mandando seus super-heróis após o Tratado de Sokovia. Lembrando que quem estava lá também é o Barão Zemo, tá bom? Hogarth então fica sozinha. Costa é condecorado e Jessica, bom, ela pensa em entregar a codinome Investigações por Malcolm e sumir de Nova York para sempre, deixando as feridas de lado após ver sua irmã caindo, perdendo a vida completamente, né, sendo presa após ela perceber que ela na verdade é uma vilã. Mas uma lembrança púrpura em sua mente lembra de que o trabalho merda de heroína precisa ser feito. E aí a gente tem uma cena final em que o David Tennant retorna um pouquinho como que o Killgrave, só com uma vozinha assim na consciência de Jessica falando pra ela desistir. Desiste, Jessica, você não é mais heroína. Deixa outra pessoa fazer. Mas ela desafia Killgrave e continua em Nova York. Cada personagem em Jessica Jones começa a sua própria jornada entre a sujeira nessa temporada, galera. Tanto o Malcolm como trabalhando para Hogarth, ou a Hogarth se embrenhando, destruindo uma família, causando até uma morte do marido da Keith ali, ficando sozinha. Como, por exemplo, até a Trish, que vira uma psicopata, né? Mais uma vez colocando Jessica Jones, então, de volta ao seu âmbito natural, as investigações. A vilania em Salinger e a reviravolta com Trish tornam essa temporada muito melhor e mais fundada naquilo que a série se faz proposto, tá bom? E do que ela fez também na segunda temporada, tá? Personagens dúbios e quebrados que, mesmo tentando fazer algo bom, não conseguem escapar da sujeira de suas vidas. Isso representa muito, pessoal, tanto na Hogarth quanto no Malcolm, tá? E apostar no não carisma de Jessica é o jeito perfeito de fechar o arco da personagem que nunca se achou uma heroína digna, mas que sempre foi aquela que precisavam. Então agora a gente tem, pessoal, o final, né? Com o final de Jessica Jones, nós temos o final de todas as séries, tá? Da Netflix, da Marvel na Netflix. Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Justiceiro se encerram. Algumas boas, outras ruins, mas certos adeus e alguns até logo. Vamos ver o que o futuro aguarda para esses personagens agora no universo cinematográfico Marvel. E por falar em universo cinematográfico Marvel, abandonando Nova York, nosso foco transcende a barreira do tempo e espaço quando Phil Coulson, Melinda May, Daisy Johnson, Leo Fitz, Gemma Simmons, Mac e Yoyo retornam para o ano de 2018 com na nova e antiga instalação secreta da SHIELD, o Farol, que fica em Chicago, galera. Olha que legal. Então eles voltam do futuro para o presente, né, para o nosso presente, sabendo de tudo que ia acontecer, que o mundo ia acabar em poucos dias ali, né, que o mundo ia rachar graças à destruidora de mundos, que muitos acreditavam que era a Daisy Johnson.
Caçados pela força-tarefa chefiada pela General Hale, o time SHIELD deve tentar impedir que o mundo se parta no meio como viram no futuro, não contando que Dick Shaw também faria a viagem de volta ou que o farol abrigava mais 3 monolitos, galera. E esses 3 monolitos serão importantes pro futuro, não só dessa temporada, mas da série de Agentes da SHIELD como um todo, tá bom? Porque essa é a 5ª temporada, é o episódio 11 até o 18, tá bom? Que a gente tá vendo agora de Agentes da SHIELD. Quando os monolitos com poderes diferentes explodem, uma rachadura no contínuo espaço-tempo ameaça ser a destruição do mundo, e não Daisy Johnson. Isso é um jeito, pessoal, muito legal, porque essa rachadura emanava energia de medo, que fazia com que o medo das pessoas se manifestassem. Foi um jeito muito legal de fazer, de trazer e fazer uma homenagem no episódio 100 de Agentes da SHIELD, no episódio 11 ou 12, que era o 100º episódio de Agentes da SHIELD. Então eles trazem o Lash, né, o Lash, o Hive, traz o Deathlock de volta, né? Tanto o Deathlock real como a ilusão, tá bom? Então isso é muito legal. Pra celebrar mesmo a série como um todo. O único jeito, então, de impedir que essa rachadura faça isso é recorrer a um velho conhecido do passado, o Gravitonium. Lembra daquele? Eu falei pra vocês, ele aparece na primeira temporada e também aparece na primeira parte da 5ª, né? É aquele elemento que muda, controla a gravidade. Contudo, mesmo com a fenda selada por hora, nem a genialidade dos agentes iria prever que o plano da General Hale envolveria o Gravitonium, assim como o Cal Creel, o Homem Absorvente, que volta aqui, né? Ele já apareceu na 2ª e na 3ª temporada, mas ele volta aqui agora na 5ª temporada, que ele tem o poder de absorver as coisas, né? De absorver, de transformar a sua pele na superfície que ele absorve, que ele toca. Também envolveria, pessoal, um upgrade da máquina que criou o Capitão América, tá bom? Desenvolvida pelo Barão Strucker. Então olha a conexão com o primeiro Vingador, a máquina que deu a super força pro Capitão América, agora é um upgrade ali que vai fundir as partículas de Gravitonium com o seu hospedeiro, tá bom? Também estariam envolvidos Glenn Talbot, que foi sequestrado pela General Hale, tá bom? Após o seu tiro na cabeça, né, do androide ali, dos androides, a mando do Anton Ivanov, o superior, lembra na 4ª temporada? O General Talbot, ele levou um tiro na cabeça de uma réplica da Daisy, né? E ele ficou meio descerebrado, tá bom? E também, a última peça desse quebra-cabeça seria Ruby Hale, a filha da General Hale, interpretada pela Dove Cameron. Ruby se mostra a candidata perfeita para a máquina e receber o Gravitonium, se não fosse por sua loucura, a mesma que a fez cortar os braços de Yoyo, fazendo o futuro mais próximo se concretizar. Então o que a Yoyo viu no futuro acaba, que é a sua versão futura sem braços, acaba se concretizando ali, deixando ela meio paranoica, tá bom? De que o futuro não pode ser mudado e que ela não pode morrer porque uma hora ela chega no farol, né? Desde então, precisa liderar agora que a morte do Coulson é iminente e dilacera o coração do time, e Fitzsimmons e Yoyo se levam ao limite por acharem que não podem morrer, graças ao que aprenderam no futuro, como por exemplo, pessoal, que Dick é o neto de Fitzsimmons. A gente tem o casamento de Fitzsimmons, tá bom? E o Dick, na verdade, é o neto deles. Então, o Fitz e a Simmons acham que eles não podem morrer porque eles ainda precisam ter uma filha para ter um neto, tá bom? E a Yoyo também acha que não pode morrer porque ela tem que chegar no farol. Mas quem está destinado à morte é o nosso querido Phil Coulson, galera, que está morrendo após o seu acordo com o motoqueiro fantasma lá no final da 4ª temporada. Pessoal, o Coulson ele fez um acordo para derrotar a Ada. Porém, galera, o acordo, o preço era que o motoqueiro fantasma queimasse o que colocaram, a substância que colocaram nele no projeto Tahiti. No projeto Tahiti, que trouxe ele de volta após ele ser golpeado pelo cetro de Loki em Vingadores 1. Então Coulson está morrendo pela ferida que nós conhecemos ele. Está morrendo por ser esfaqueado por Loki após tantos anos. O tecido morto não tem reversão. Ele simplesmente vai chegar um momento que o coração dele vai parar de bater. O jogo vira quando Hale revela ao Coulson seu plano: usar o Gravitonium para prevenir uma guerra colossal anunciada pela Confederação Alienígena, uma organização alienígena da qual a família do Cassius faz parte, tá bom? Lembra do Cassius na primeira parte da 5ª temporada? Aquele déspota Kree que a gente viu ali, tomando conta do farol e
tomando conta da humanidade também. Então, a família dele faz parte dessa confederação. Essa confederação quer Gravitônio e a confederação fala que vai ter uma guerra aí que está vindo, galera, para a Terra e eles podem proteger os humanos se o Gravitônio for cedido aí para a confederação, tá bom? Então Shield e Hydra se unem para impedir que Ruby faça uma besteira, mas é tarde demais. Sua infusão ao Gravitônio leva à sua morte pelas mãos de Yoyo. Assim descobrimos a verdade sobre o Gravitônio, tá bom? Que ele tem as duas mentes de Ian Quinn e do Dr. Franklin Hall, tá? Que apareceu lá na primeira temporada, absorvidas, galera. Então quem recebe o Gravitônio fica maluco com essas duas vozes falando, gritando na sua cabeça, porque eles revelam que o Ian Quinn também foi absorvido pelo Gravitônio, tá bom? Culpa da Reina lá na primeira temporada, tá? Então a gente descobre o mistério do que aconteceu com o Ian Quinn. Porém, a criação da Destruidora dos Mundos poderia impedir o que está por vir? Destruidora dos Mundos é essa que vai destruir a Terra, vai rachar a Terra no meio. Mas se não for Ruby, é Daisy? Quem será? Mistérios para o próximo bloco. E o que estava por vir, sim, era a guerra iminente, como a Confederação falou. Nós terminamos aí no episódio 18 da quinta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. e encerraremos a temporada no próximo bloco. Mas não antes, tá bom, da gente ver Thor Ragnarok, o terceiro filme do Deus do Trovão, aonde um herói vai preceder essa guerra, tá bom? E aí, não antes disso, ele vai ser o primeiro herói, né? Esse primeiro herói vai sentir o gosto da derrota. Thor continuaria em sua missão pelas Joias do Infinito se os pesadelos com o Surtur e o Ragnarok não o atormentassem diariamente. Então, após a derrota do demônio, do Surtur, né, e surrupiar a sua coroa, o filho de Odin retorna a Asgard apenas para descobrir o que já sabíamos. Loki está vivo e no lugar do Odin. Loki sobreviveu, graças à cena pós-crédito ali de Thor, o mundo sombrio, e tomou o lugar de Odin através de uma ilusão. A gente já sabe disso, tá? Com a destruição de Asgard assoprando em suas nucas, os irmãos tentam resgatar o pai com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que o Doutor Estranho, que faz um cameo ali para tentar rastrear o Odin, tá bom? Contudo, o tempo acaba para todos, até mesmo para o pai de todos. Odin se despede de seus filhos com um aviso. Ele está à beira da morte, despede de seus filhos com um aviso. A deusa da morte, Hela, e sua primogênita está voltando. Então Hela é a primeira filha de Odin, a deusa da morte, poderosíssima, que extrai poder de Asgard, galera. E ela tá vindo porque a única coisa que impedia, que colocava ela no seu banimento, era a vida de Odin. Porém, ele morreu. Em imediato, a maior ameaça de Asgard ressurge e destrói o Mjolnir com facilidade, minha gente. A Hela acaba com o Mjolnir, porque o Mjolnir era uma arma que ela usava antes, tá bom? Ela despedaça com uma mão só, enquanto o Thor fica chocado, tá bom? E ela acaba também jogando Thor e Loki no planeta Sakaar, controlado pelo déspota excêntrico Grão-Mestre. Com o caminho livre, Hela toma Asgard para si e chacina a resistência que tiver no planeta, com a ajuda do Scourge, o executor, que estava ali no lugar do Heimdall, que foi expulso do seu cargo pelo Loki, tá? O Deus do Trovão precisa então escapar do planeta Sakaar, que o mantém como gladiador e guarda muitas surpresas, tá bom? Uma delas é a Valkyria, uma sobrevivente ali do ataque da Hela, porque o Odin ele manda o exército das Valkyrias ali para impedir que a Hela escapasse uma primeira vez. Só que a Hela chacina todas as Valkyrias, deixando apenas uma que teve que suportar a morte de suas irmãs, que foi brutal, né, na mão da nossa querida Hela, né, da deusa da morte. E outra surpresa seria que o Golias Esmeralda Pessoa estava em Sakaar, pessoal, o Hulk, que após os eventos de Sokovia, não deixou de ser Hulk por um minuto. Então, a gente lembra lá em Vingadores Era de Ultron que o Hulk some num Quinjet e não volta mais, ele estava desaparecido desde então. Então, o Quinjet, ele acaba chegando, ultrapassando os planetas ali, chegando em Sakaar, tá bom? Passando por um buraco de minhoca, com certeza, e chegando em Sakaar, tá? E o Hulk, ele vira o grande gladiador do Grão-Mestre, né? Ele vira o grande astro ali do Torneio dos Campeões, que o Grão-Mestre, interpretado pelo maravilhoso Jeff Goldblum, tá? Que tá fazendo aí um trabalho excelente, ele promove aí no planeta Sakaar, tá?
que ele não quer chamar de escravos, mas são, né? E o Hulk, então, pessoal, o Banner, quando ele volta ali a ser Banner, ele tem medo de que da próxima vez que ele se retornar, né, que ele voltar a se transformar, ele nunca mais volte a ser Banner, que ele seja Hulk para sempre, tá bom? Com a fuga em mente e Loki contra ele, Thor foge, porque o Thor tá sendo mantido como um gladiador também do Grão-Mestre, ele foge com a ajuda da Val e do Banner, e retorna com medo de que a próxima vez que ele fosse transformar, ele não possa voltar a ser Banner, né, como eu já falei. Quando escapam então do Grão-Mestre com a ajuda do gigante de pedras Korg, que é o novo personagem ali que eles colocam também, e o inseto Mick, tá? Que toda essa parte aí, pessoal, de sacar, é uma adaptação do arco do Hulk de Planeta Hulk. Então a gente tem duas histórias diferentes, tanto Ragnarok quanto Planeta Hulk dentro do filme do Thor, tá bom? Então é meio que um filme do Thor, mas também com um pouquinho do filme do Hulk também, que eu acho muito interessante. Acho legal, porque eles não podiam fazer um filme do Hulk porque os direitos estavam com a Universal, galera. Então o Hulk é um coadjuvante, mas tem um desenvolvimento da sua história também, do que aconteceu, né? O Thor, ele forma ali os Revingadores, tá bom? E eles seguem para Asgard em busca de ajudar Heimdall a evacuar o povo ameaçado por Hela. Então o Heimdall ainda tá sendo a resistência ali contra a Hela, tá bom? Mesmo com a sua espada maravilhosa. Se provando a maior inimiga que o Thor já enfrentou, sua irmã mais velha arranca o olho do Vingador, galera. Arranca o olho do Vingador e o massacra, tá bom? Só que isso também ajuda ele a se lembrar de que Thor não precisa de um martelo para ser o herói que sua mãe e seu pai acreditavam. Ele pode sim ser o deus do trovão sem o Mjolnir. Com Loki e o restante dos companheiros, inclusive o Hulk, Thor vê o único jeito de impedir Hela é destruindo Asgard, já que Asgard dá poder a Hela. Para derrotar Hela, precisamos destruir Asgard. Fazendo o quê? Causando o Ragnarok. O Ragnarok que seria provocado ali pelo Surtur. Então, Loki, em uma artimanha ali, pega a coroa de Surtur, joga na chama eterna e Surtur renasce gigantesco para enfincar a sua espada no solo de Asgard, tá bom? Só que não antes, é lógico, do Loki pegar uma coisinha do cofre do nosso querido Odin, que é o Tesseract, tá bom, pessoal? Então ele dá uma olhadinha ali no Tesseract e pega o Tesseract. A gente não vê, mas ele pega assim, porque, enfim, né? A gente conhece o nosso Deus da Trapaça, né? Sem seu pai, sem seu planeta e sem seu martelo, então, o Thor, ele vê o nosso queridíssimo Surtur destruindo Hela, tá bom? E também destruindo Asgard e assim mesmo também no processo. Então, Asgard já não existe mais, porém seu povo está são e salvo em uma nave muito grande e indo até a Terra. Thor precisa então guiar seu povo até a Terra em segurança, se não fosse então por uma coisa surgindo em seu caminho. Já que todos os caminhos levam a Thanos. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre o terceiro filme do Thor. O terceiro filme do Deus do Trovão, gente, ele traz um ponto alto na franquia do herói que, né, o primeiro filme é fraco, o segundo é pior ainda, mas o terceiro ele faz algo completamente diferente, ele arrisca na comédia. Graças, então, ao incorporar o Taika Waititi, é uma comédia pastelona, tá? O Taika Waititi como diretor, tá bom? Não que isso funcionaria bem ali no quarto filme. Mas funciona bem aqui com o Chris Hemsworth nesse terceiro filme. E também funciona bem o tom colorido e vibrante para sacar, que é muito bom, tá bom? Contudo, pessoal, o drama e a queda do herói ainda estão presentes ao testemunharmos que Thor perdeu quase tudo e ainda continua lutando. Porém, ele ainda perderia muita coisa, pois ele chegou. Thanos. Todos os caminhos levam a Thanos. A nave do Thanos, na cena pós-crédito, aparece na frente da nave Asgardiana. E é lógico que isso vai conectar logo logo em Guerra Infinita. Nós encerramos então esse penúltimo bloco aí da Saga do Infinito, tá bom, galera? E nós vamos para o último bloco da Saga do Infinito. Thanos está aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos assistir então no próximo bloco os últimos episódios da quinta temporada de Agentes da Shield. Depois nós vamos assistir Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita, tá bom? Que é a chegada do Thanos, que acontece. Essas três produções, pessoal, acontecem paralelamente, viu?
tanto o final de Agentes da S.H.I.E.L.D., como Vingadores Guerra Infinita, como o próximo filme, que é o Homem-Formiga e a Vespa, quanto o Homem-Formiga e a Vespa, tá bom? Que é o segundo filme do Homem-Formiga, tá? Logo depois disso, a gente vai ver a terceira e última temporada de Fugitivos, da Marvel, e depois a gente vai assistir as últimas 2 temporadas de Agentes da S.H.I.E.L.D., a sexta e a sétima, tá? No final, encerramos o bloco com Vingadores Ultimato, galera. Bom, esse foi o nosso bloco do Marvel para iniciantes. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa dedicação aqui, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Até o próximo bloco em Thanos está aqui.